Bom, irmãos, vamos iniciar a escola. Vamos continuar o que nós começamos na semana passada. O título já deve estar aí no vídeo. A figueira estéril, desvendando a parábola. Hoje nós vamos finalizar essa parte. Pretendemos finalizar essa parte, se Deus assim conceder graça. Na semana passada, nós falamos sobre a figueira estéril, que tem em Lucas 13, do 6 ao 9. Vamos deixar a Bíblia aberta aí no versículo principal, Lucas 13, do 6 ao 9. E nós dividimos a parábola em duas sessões. Vamos ver se os irmãos se recordam. Nós dividimos ela em elementos e em estados. Os irmãos lembram? Sim. Lembram disso? Então, elementos são os sujeitos e pessoas, personagens. Estado é a situação que é visível na parábola. Então, fazendo essa divisão, nós podemos aí entender melhor a parábola. Quais foram, os irmãos lembram? Quais foram os elementos da parábola? Quem é que lembra? Os elementos. Pode falar. O dono da figueira. Não, na verdade a figueira, isso que eu quero chamar a atenção, a figueira estava plantada numa vinha. Então o dono era o dono de quem? A da vinha. Isso, da vinha. O segundo elemento, quem que lembra? O viticultor. Não, o segundo. É a vinha. A vinha, isso. O terceiro, figueira. E o quarto e último, Viticultor. viticultor, ou vinhateiro nessa tradução. Então, esses são os elementos. E nós separamos e falando dos elementos e depois começamos a falar dos estados. Eu sei que os irmãos é difícil para anotar, porque muitas vezes eu mudo o nome de um estado, mas é o mesmo. Os estados que foram fundamentais da parábola. Nós vimos o quê? Quem lembra do primeiro? A primeira coisa, o primeiro estado que foi... Observa, é Lucas 13, 6 a 9. O primeiro estado, assim que você começa a ler, qual é? Foi o quê? Que tem a ver com o dono da vinha. Procurar. Então, procura. O segundo também tem a ver com o dono da vinha. Decepção ou frustração, não é isso? Certo. Qual foi o terceiro estado depois da decepção? Sentença, não é isso? Como diz um juiz, olha, por que ocupa, não é isso que fala? Por que ocupa ainda essa árvore inutilmente? Isso é forte demais. Inútil. Ou seja, não amenizou, assim, não é bom para sombra. Não, a finalidade dela que eu coloquei aí não foi para fazer sombra, não foi para ter folhagem bonita, foi para quê? Dar fruto. Fala alto. Dar fruto, isso aí, dá fruto. Então, essa era a espera do dono da vinha. Então, e o quarto, faz a procura, a frustração, a consequência. O próximo elemento, o que é? Na verdade, a consequência, e antes da consequência... A intercessão. Não, antes da consequência... Depois é da compaixão. Não, teve um que vocês esqueceram. Consequência, mas antes da consequência, teve a consequência porque ele fez o quê com relação à figueira? Ele fez aquilo. Não. Ele fez um questionamento. Por que ela ocupa a terra inutilmente? Nós separamos isso aqui, ó. O questionamento seguido da sentença, não é isso? E qual foram os dois últimos? Quem é que lembra? Eu anotei aqui compaixão e intercessão. Isso, compaixão e intercessão. Na verdade, teve uma palavra no final que nós falamos, teve a compaixão e o ato dele agir com a figueira, ele estava fazendo o quê? Que a gente chama... Sentença. Não. O ato de compaixão. A compaixão foi a intercessão, não é isso? Olha, não corta ainda não. Deixa que esse ano eu vou fazer isso. Ó, esse ano vou sulcar a terra, não é isso que falou? Para pegar mais água, vou colocar estrume, esterco, e se ela não der fruto, corta. Esse trabalho
que na verdade esse é um estado, é um trabalho. Eu coloquei um nome com relação ao viticultor. Ele ia fazer o quê durante aquele ano? Cortado. Não, durante aquele ano. Cuidar. Cuidar. Então ele ia ter trabalho, não ia? Então aquilo era o quê? Como ele tinha resultado. Não, ele tinha esperança de frutos, aquilo era o quê? Compara como você abrir um negócio e você espera dele lucro. Você está fazendo o quê? Um Investimento. Não, quase isso. Quando você executa a ação, espera, já está quase certo o resultado. Um empreendimento. O viticultor empreendeu, ou seja, eu me coloco esse trabalho durante esse ano, responsabilidade minha. Agora tudo bem, agora nós vemos os elementos listados, nós só falamos da procura. Lembra que nós paramos na procura e fomos para Hebreus 6? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma situação. Pode parecer que eu vou repetir, mas vou abrir mais o campo dela. Olha, quando o viticultor fala que vai cuidar, ela estava plantada no solo da vinha, não estava plantada no solo da vinha? E o solo da vinha, como é que era o solo que eu falei? Perfeito. Perfeito, não é isso? pH, já ouviu falar, Beth? pH, nutriente, cálcio, até fósforo tem que ter na terra, sabe? Nutrientes perfeitos, muito mais nutrientes do que uma outra plantação. Vocês podem ver que uma jaqueira, a bananeira, nasce em qualquer lugar. Mas você plantar uma vinha, o solo tem que estar perfeito, porque ela vai permanentemente sugar, enquanto ela está crescendo, a vinha. Ela precisa sugar nutrientes. Então, eu disse na semana passada que na Bíblia, toda vez que você vê a palavra figueira, está do lado da palavra vinha. Elas sempre, dificilmente poderia ter assim, plantadas fora. Mas toda vez que alguém plantava uma vinha, tinha um espaço que tinha que ser grande, a vinha poderia não ser grande, mas o espaço da terra tratada era grande. Então, eles plantavam uma figueira. Por quê? Porque a figueira iria dar frutos também comestíveis, a figueira era símbolo de alimentação, eu expliquei isso. O judeu comia muito figo, e quando ele estava na estrada, eram os figos que alimentavam ele, porque era como assim, os irmãos se lembram da colônia, quando tinha muita mangueira? Lembra? Eu não sei se o Felipe pegou, muito novo, mas era tanta mangueira que você andava, só tinha mangueira, desmataram tudo, coitado. A gente que ninguém podia dizer assim, morri de fome, tô morrendo de fome lá, porque não faltava manga, mas era carrinhos de mão assim, cheio, não dava nem para você vinha, outro vinha com carrinho de mão, no chão, tudo no chão. Isso, então entenda bem. Então, ali realmente frutificou muita mangueira. Muita mangueira. Então, o viticultor, ele sabia que a figueira estava plantada no local bom, não estava? O viticultor, ele sabia. Mas ele observava ano após ano que ela não dava fruto. Então ele já estava, ele estava sem esperança. O viticultor aparenta que ele tinha falta de esperança para com a figueira. Ele vinha sempre a figueira. O dono, quando chegou, falou assim, contou os 3 anos e falou assim, não dá mais não. Está ocupando a terra inutilmente e está sugando nutrientes da terra que a minha vinha precisa. Ele falou, corta. O viticultor, quando intercedeu, isso prova que o viticultor já estava esperando o fruto dela. O fruto. Mas quando ele ouviu essa sentença, que o dono da vinha simboliza quem que nós falamos? Deus. E o viticultor simboliza quem? Cristo. Isso. Agora eu quero falar para vocês. A vinha simboliza a igreja. A igreja, a vinha. A igreja. E a figueira simboliza o indivíduo. Somos eu, você, que compõe a igreja. Inteiramente. Separa. A igreja é o corpo. A vinha, ela nunca está ruim. Porque o que Jesus faz? Toda vara aqui em mim, não é isso? Não dá fruto. A vara, o cabinho, eu corto, porque não está puxando nutriente. E aqui está dando fruto, eu podo, aparo para que dê mais o quê? Que a Bíblia fala, fruto. Então tudo bem. Olha só, vamos abrir primeiro, vamos ver os estados, nós falamos da procura. E vamos ver o estado da frustração. Abram em Isaías capítulo 5, por favor. Vamos ver esse estado da frustração. Ou seja, eu procuro fruto e ela não deu.
Isaías 5. Isso aqui também é uma parábola. É uma parábola, isso que nós vamos ler. Acharam? Lê, irmã Elizabeth, o do 1 em diante, por favor. Perdão, lê o 1, o 2, pula para o 4. Que é para juntar o texto. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Certo, pula para o 4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Ó, para só um minutinho. Preste bem atenção. O que mais eu poderia fazer? O que retrata bem? Ele está falando da vinha, mas serve para a figueira. Retrata bem, olha só. O que mais eu podia ter feito? O que isso demonstra? O que o Senhor está falando? Olha só, olha, faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa para a vida de vocês que eu não tenha feito? Entende? Ele está fazendo essa pergunta. Termina o versículo, Beth. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Olha só, isso aí. Até aí, obrigado. Olha bem, essa pergunta do dono da vinha, assim, ele fez tudo. Eu falei assim, olha, eu escolhi a muda boa, o tipo de uva era um tipo de uva que realmente é excelente, de suco excelente, era para produzir tudo isso. Eu fiz de tudo, mas o resultado, preste atenção, o resultado foram uvas, como é que diz aí? Bravas. Bravas. Uvas bravas, que não, quando fala brava, não serve para nada, não serve para comer. Amora brava, toda vez que vê brava após o nome da fruta, ela não serve para comer. Não, ela originalmente serve, mas aquele tipo não serve. Ou seja, não tinha como comer. Uma certa vez eu peguei uvas ruins que meu tio tirou de uma caixa e falou assim, morde essa uva. Ela tinha um formato bonito igual as outras, mas ela tinha um gosto de querosene. Não. Se você ver, estava bom. Ela era dura, era o mesmo formato da outra, dura, e o gosto assim que tinha uma química, sabe? Só nela. Só nelas. Então eu falei assim, cara, que uva ruim. E lendo esse texto, eu trouxe em mente uvas bravas. O que faltou para eu fazer? Irmãos, o Senhor, Ele tem trabalhado, olha bem, Ele tem trabalhado o tempo todo na nossa vida. Ele tem arado em volta, Ele tem sulcado, e nós ainda produzimos frutos ruins, ou não produzimos frutos. O que significa isso? Se Deus está trabalhando, isso mostra o quê? Da nossa parte para com Deus. Tem uma palavra para isso, mas vai ser muito difícil os irmãos lembrar agora. Negligência. Opa! Na mosca. Negligência. E como pode acontecer uma negligência? Pensa bem, olha, comece a pensar, bota a mente. Como pode acontecer uma negligência? Como é que eu posso chegar ao ponto de Deus falar, você negligenciou a minha bondade? Como pode? Será que é só o ruim? A pessoa originalmente ruim que faz isso? Como é que nós podemos chegar a esse estado? Pensem bem. Sim, quando não agradamos a Deus, fazendo aquilo Sim, que Deus então quer. isso, mas na verdade tudo que ele fez para você é bom. Ontem a Joyce mandou um texto para mim, que falava assim, quão doce é perceber a bondade de Deus nas adversidades, não é isso, Joyce? Sim. Quão doce, ele fala assim, não tem como nós vermos a bondade de Deus e o que Ele faz conosco na bonança. Nós a vemos quando estamos ruins e adversos, sabe, as situações. Ou seja, quando as coisas estão ruins. Mas o que acontece? Se nós devemos observar a bondade, a benignidade de Deus, mesmo que a situação seja ruim, por que nós negligenciamos? Dá para somar. A situação é ruim,
E o resultado é negligência para com a bondade de Deus. Então isso quer dizer que eu não aceito o quê? Eu não aceito o quê? As adversidades. As adversidades eu não aceito. A negligência já começa se eu não aceito a adversidade. Eu quero que tudo vá bem na minha vida. Porque são condicionados a achar que tudo tem que ser bem depois que ele está com Deus. Porque, olha só, né? Sabe por quê, Ronaldo? São condicionados a O isso. fruto tem a ver com esperança. Deixa você entende. Hoje nós não vamos falar, nós vamos falar sempre da árvore. Pode ver que eu não estou tocando muito no fruto. Isso é outro estudo. Mas o fruto tem a ver com esperança. Você quando espera o que Deus lhe prometeu, e ele só fez uma promessa. Isso é que eu acho interessante, só fez uma promessa. Jesus veio, andou com os discípulos e falou assim: vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos, não é isso? Enviarei o Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade, não é isso? Convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então você tem um cuidador, não tem um cuidador? E além disso, ele ainda fez uma promessa. Ainda que eu vá, porque eu tenho que ir, senão quem não vem? Quem é que lembra? Se eu não for, quem... Isso, o Consolador. Ele não vem. Ele não vem. Isso aí é... Podem entrar teologicamente, é misterioso. É como se fosse missão. Agora é o Consolador com vocês. Sim. Mas ele falou assim: na casa do meu pai, quem é que lembra? O que... Pega minucioso. Olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Para que serve uma morada, Beth? Morar. Isso. Mas se é para morar, vai abrigar uma pessoa, não vai? E se abriga uma pessoa, o que causa a pessoa, na pessoa assim? Ela está abrigada logo de início. Ela não tinha uma casa e agora tem. A sensação é de quê? Alegria. Sim, mas a casa serve para quê? Segurança. Proteção, não é isso? Segurança, proteção. Agora entenda bem. Já reparou quando você pensa numa pessoa de rua que não tem nada, ele vive na rua. De repente, ele tem um local coberto. Ele tem uma marquise. Antes era assim, na chuva mesmo, não tinha lugar para ficar. Ele descobriu um local que ninguém se incomoda, ele está ali para dormir. A alegria dele vai ser dobrada. Por quê? Porque antes ele estava numa situação e agora está em outra. Mas aquilo ali ainda é indigno aos olhos de quem tem. Concorda comigo? Então entenda bem. Quando negligenciamos a Deus, desvalorizamos o que Ele faz conosco. Nós sempre olhamos para o nosso próximo e avaliamos a situação dele como sempre melhor. A grama do meu vizinho é o quê? Melhor. Às vezes, né? Vejo que é minha. Na verdade, talvez ele esteja olhando para a tua grama e esteja achando a tua grama melhor. Entendam bem. Eu sempre cito aqui o Salmo de Asaf. Olha, certamente Deus é bom para com Israel. No tocante a mim, quase que eu desviei. Quase, por pouco meus pés não escorregaram definitivamente. Porque eu olhava a prosperidade dos ímpios. Olha bem, eu olhava a prosperidade, ele não olhava os atos dos ímpios. Ele olhava a prosperidade. Aí ele vai falando no Salmo, ele vai falando porque eles não sofrem nada, mas depois que tudo é bom, tudo é isso. Mas quando eu entrei na casa de Deus, é que eu fiz o quê? Meus olhos se abriram e eu vi o fim deles. Deus os coloca em locais escorregadios. Por pouco, ele fala assim, por pouco, Isaac fala assim, ó, nós estamos falando, qual foi a palavra? Negligência. Por pouco eu não corrompi o caminho dos filhos de Deus. Ou seja, por pouco eu não fui uma corrupção quando eu devia ser uma pessoa tendenciosa ao céu. Ou seja, desejosa do céu. Desejosa da promessa. Então, olha bem, essa frustração que nós temos, Asaf, que o dono tem com relação à produção de frutos, é a frustração que nós temos com relação à nossa carne. Nós queremos que aconteçam coisas boas quando a única coisa boa que pode ser conosco é o fruto. O fruto. Porque o fruto comprova que você é uma pessoa o quê? Com relação a Deus? Frutuosa. Fala alto. Frutuosa. Frutuosa. Então é uma pessoa o quê? Como antes? Não. É o quê? Uma pessoa o quê? Não, tem a palavra. Se ela não é, ela era assim, agora é assim. É uma pessoa o quê? Transformada. O fruto mostra, Beth, a transformação da vida. Olha, o fruto, as pessoas ficam
se sentem assim, ofendidas quando vê uma pessoa frutuosa. Não sei se os irmãos percebem isso, mas quando você age conforme o fruto que Deus deseja que você tenha, as pessoas muitas vezes falam assim, isso aí já é demais. É como se tivesse indignado com aquilo que você não tem, aquilo que ela não tem. As pessoas começam a criar guerra, sabe por quê? Porque querem criar um estereótipo, ou seja, um modelo, um clichê para viver. Vocês reparem bem. Olha, nós vimos Isaías 5, 7, que mostra o quê? A irmã Beth que mostra o quê? Que não faltou nada que Deus fizesse de bom para a vida da pessoa, não é isso que diz? É isso ou não? Não é isso que diz? Não faltou. O que eu tenho que fazer mais? Não tenho que fazer mais nada. Agora, olha bem, abra em Jeremias 2:21. Mais à frente, Jeremias 2:21. Aí. Acharam? Achou, Ronaldo? Achou, Felipe? Achei. Lê bem alto, Felipe. O 21. Presta atenção, irmãos. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Olha só. Não, Joyce, a tradução é igual? Não. Lê na tua. Eu mesmo te plantei como vide excelente da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como de vide brava? Olha bem. Você já pensou, irmã Elizabeth, Joyce, Ronaldo, me preste atenção numa coisa. Tu já pensou ouvir de Deus, olha, não faltou nada com que eu fizesse para você. Olha bem. Como é que você se tornou? Essa frase vai ser, ela é ouvida como chance? Essa frase que está sendo falada? Não. É ouvida como o quê? Tem uma palavra para isso. Sentença? E sentença, então, como o quê? Que na Bíblia fala? Quando fala sentença, entra... Condenação. Não, condenação então. Condenação é o quê? Com J. Justiça. Não, condenação. Juízo. Juízo. Essa é uma frase de juízo, é como se você estivesse apresentando para ele, Beth, acabou, você partiu. É uma alegoria. E você se apresentou diante dele. Perdão, desculpa, não vou usar você não. Falar eu. Não, falar eu aqui. Eu me apresentei diante dele e falei assim, Jerônimo, não faltou para você nada. Tudo que sai do meu trono. Porque Colossenses diz assim, capítulo, lá no começo, se eu não me engano, diz assim, porque só fomos abençoados com toda sorte de bênçãos o quê? Espirituais. Aonde? Nas zonas celestiais. Em quem? Cristo Jesus. Isso! Então não tem nada a ver, Beth, com esse mundo aqui, não tem nada a ver. Sabe? Então, ele fala assim, olha, eu mesmo te plantei, fui eu que te plantei, fui eu que reguei você, e agora você se apresenta diante de mim como o quê? A minha diz uma planta degenerada. Degenerada. Ou seja, totalmente contrária à sua originalidade. Ou seja, você é totalmente corrompida. Degenerados, pessoas degeneradas, as pessoas que não somente pecam, como anulam toda a natureza de Deus. Mas olha só, não fica só nisso aí não. Olha agora o que Paulo vai falar. Romanos, capítulo 2, versículo 4 e 5. Romanos 2. Romanos, capítulo 2. Primeiro vamos ler o 2:11. Lê, irmã Elizabeth, o 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Há diferenciação?
Está dizendo aí, o que ele está dizendo? Não há acepção, ou seja, não há diferença. Deus trata todos de igual forma. Do mendigo ao rei igual. Isso. E, inclusive, toda a palavra dele está totalmente dada ao que é rico e ao que é pobre, ao que é branco, ao que é negro, ao que é de uma espécie ou raça, que só tem uma raça humana, mas a todos igualmente. Vou repetir, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Agora, olha só. Lê, Beth, o 14 e o 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, Isso. os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso. Olha bem. Parece complicado aí a repetição das palavras, mas eu vou explicar para os irmãos. Se o gentio que não tem lei consegue separar, não tem lei, consegue separar mal de bem, devido a uma coisa que nós temos, que nós estudamos. Consciência. Então pensa bem, Beth, se já a sua consciência te ajuda, lembra do estudo da consciência? Lembra do estudo da consciência, Ronaldo? Já te ajuda a separar bem e mal, quem dirá se você for regada, sucada, estercada por Deus? Porque isso que ele faz com a sua raiz é para que você produza o quê? Frutos. Então você tem condições de produzir frutos se Deus não agir? Não tem. Mas então como que aconteceu? Simples, a palavra que o Ronaldo falou. Negligência. Negligência. Toda a bondade de Deus é dada em troca, negligência. Como isso acontece? Outro estudo que nós vemos. Quem é que fala a nossa consciência e corrompe a nossa consciência? Eu estou recapitulando os estudos. Isso. E o desejo dele é fazer com que você se torne igual a quem? Igual a ele. Totalmente negligente. Era luz, se tornou trevas. Era perfeito, se tornou degenerado. Era alto, se tornou caído. Então entendam bem, essa situação que Paulo está falando. Agora só, vai para Mateus 3, vamos seguir os versículos na ordem. Mateus 3, o do 7 ao 11. Mateus, capítulo 3. Porque os irmãos reparam bem que a parábola da figueira, ela fala principalmente de quê? No final das contas, ela fala de quê? Se o homem falou que era para cortar, e pediram mais e o viticultor pediu mais um ano, as pessoas falam assim, fala de chance. Sim, fala de chance, mas fala também de quê? Juízo. Juízo, porque o viticultor falou assim, farei mais. Se por um acaso, no outro ano, ela não der fruto, o que ele falou? Corta. Isso. Olha bem. Abre em Mateus 3, olha bem. 7. Isso é muito importante. João Batista, presta atenção. João Batista, ele batizava em que local? Não. Em que local que ele ficava? Ele ficava na cidade? Deserto. Isso, ele ficava no deserto. E as pessoas iam até o deserto. Quando fala iam até João Batista, muitos encontravam João Batista, que era no deserto, era caminho. E ouviam de João Batista, arrependei-vos, chegada a vós o reino de Deus. Não é isso que ele falava? Olha só. Lê para mim, Joyce, o versículo 7 do capítulo 3. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha bem, ele xingou, ele chamou de víbora os principais religiosos da época. E agora hoje você fala assim, sabe, bendito que esse líder está fazendo com aquele que ele chama de ovelha, com ele. A pessoa fala assim, você está julgando. Não,
não tem como separar, os irmãos vão ver mais adiante, que não tem como separar uma árvore porque ela mostra o tipo de quê? Fruto. De fruto. É outra situação também. O tipo de fruto diz o tipo de árvore. Então João Batista falou assim, vem cá, raça de víboras. Por que ele chamou eles de raça de víboras? Porque usou víbora, não é um tipo de serpente, não. Víbora é toda serpente que é venenosa. É chamada de víbora. Víbora não é uma serpente. Quando fala assim, entrou uma víbora aqui, entrou uma serpente venenosa. Pode ser a cascavel, a surucucu, uma piton, não importa. Então, quando ele falou assim, raça de víboras, ele estava chamando eles de quê? De pessoas o quê? Venenosas. Venenosas. E uma pessoa venenosa, o que ela faz? O nome ela já diz, ela faz o quê? Envenena o ambiente. Envenena. Como pode isso? Lembra que nós falamos de negligência? Você não tem, não somente, você se torna o contrário do que você era, degenerado agora, e como você envenena, tudo que sai da sua boca se torna veneno. Aí continuando, Joyce, ele fala assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que truque vocês estão aprendendo a achar que vão fugir da ira de Deus? Aí ele dá uma ordem para eles, com o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sim. Ó, produzam frutos dignos de arrependimento. Não parece um diálogo aí? Beth, aí pensa bem. O fariseu e o saduceu aqui na minha frente. Eles eram vestidos de autoridade. João Batista vestia uma pele de animal, não é isso? E era um homem rústico do deserto. Ele deve ter falado até fora da linguagem, como a gente erra no português. Ele era um homem rústico. Mas ele era um homem que foi profetizado. Ele era a voz do que clama no deserto. E o que ele clamou, sabe o que foi? Ele falou assim, olha, vocês querem se salvar, produzam frutos dignos de quê? Arrependimento. Aí ele dá a intenção que eles iam responder uma palavra, assim, ele interrompeu assim, Lebete, no versículo 9, ele interrompeu, ele continuou falando, não deixou de falar, ele fala. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Tudo bem, então estava se valendo de quê? Lembra da figueira. Tá, olha só, ela está em terreno bom e ela criou uma folhagem o quê? Feia? Bonita, frondosa, não é isso? Tanto que eu falei que o homem tinha que procurar os figos. Os figos ficam todos cobertos pelas folhas. Aí olha bem, quando ele fala assim, não presumais no vosso coração dizendo, tendo para o pai Abraão, ele acusou eles de quê? Eles se valerem de quê? Suas aparências. Não, de que eles eram o quê? Filhos de Abraão. E a herança não foi prometida a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias de Israel. Foi isso que ele falou? Que Deus falou para ele? Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias de Israel? Toda a sua descendência. Ó, qual foi a frase que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditos todos os filhos de Israel? Foi de Israel que ele falou? Não. Todas as famílias de Israel? Sua descendência. Não, ele falou todas as famílias da terra. Aí ele fala só, vem cá, vocês acham que vocês sendo filhos de Abraão, vocês podem praticar o mal? Que Deus não vai puni-los, não? Que vocês acham que vocês podem engolir Israel com a sua religiosidade? Ou seja, com a copa sua parecendo de folhas verdes e frondosas? A Bíblia fala que eles andavam com os vestidos longos, eles tinham nós de santidade, filactérios em volta deles, eles queriam que as pessoas vissem. Já viram quando uma pessoa é religiosa, sabe de quem eu estou falando? E exige que ela seja vista como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Exige! Eu não quero que você veja fruto da minha vida, não. Eu quero exigir de você, olha, eu tenho o título. Aí ele fala assim, olha, porque se Deus quiser, humilhando vocês, ele produz filhos de Abraão, a essa o quê? Pedra. Ele faz com que a pedra gere filhos de Abraão. Agora ele vai falar coisa pior. Beth, o 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pronto, eu me lembrei do meu saudoso primo. Nós estávamos cortando uma árvore, a gente revezava.
meu irmão Gilberto, cortando a árvore, quando eu cansava ele pegava o machado, cortava, e veio uma terceira pessoa, arrumadinha, cheirando a perfume, assim, deixa eu ajudar também. Aí Gilberto deu o machado na mão dele, e ele levantou o machado. Gilberto, rapaz, você é louco. Gilberto não tinha paciência. Eu assim, deixa de ser burro, rapaz, você vai bater aonde? Vou bater na árvore. Você sabe onde você vai bater? Olha bem, bota o machado primeiro na árvore, já reparou, Bétia? Faz assim, ó, bota na árvore e encosta. Então já está uma sentença feita, né? Ou seja, só falta eu fazer o quê? Movimento. Quando João Batista fala assim, eu me lembrei do Gilberto, já falou assim, cara, primeiro bota onde você vai cortar nessa posição, aí você vai e bate. Eu me lembrei porque João Batista falou assim, já está posto. Ele está dizendo que está sendo cortada a árvore. Não. Já está sendo posto o quê? O machado, ou seja, já mirou onde é para cortar. Esse período, ó, de levar, é a mesma coisa que aquele 1 ano que o homem pediu. O que João Batista estava falando para ele, olha só, já está posto o machado na raiz das árvores. Se a árvore não der fruto, ela vai fazer o quê, Beth? Que diz aí no versículo. Cortada e lançada no fogo. Ó, só para isso que serve. Vai virar lenha. O propósito todo original acabou. Aí eu pergunto para os irmãos, nós observamos a nossa vida e observamos não a vida do outro, observamos a vida geral das pessoas que dizem servir a Deus. Qual é a maior preocupação que as pessoas têm hoje, mesmo sendo crente? A maior preocupação delas. Isso é geral, é todo mundo. A maior preocupação, toda vez que você encontra um crente e tal, e você começa a conversar, e ele começa a contar a sua vida, a preocupação dele é sempre o quê? Claro, não. Essa devia ser a preocupação. Essa devia ser uma preocupação. Qual é a preocupação? É bênçãos passageiros dessa vida. Ele reclama que a vida dele não está boa. Lembra do mendigo que eu falei, do teto? Lembra da frase de Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus falou assim, ó, se não fosse desse jeito, Beth, eu já teria dito a vocês, não é isso? Se não fosse desse jeito, eu teria dito. Mas vou preparar um lugar para onde eu estiver, estejais o quê? Vós também. Então, olha bem, a maior preocupação das pessoas tem sido assim, a minha vida tem que melhorar. Olha, ninguém é contra a vida melhorar, mas eu queria saber por que ocupa esse pensamento. Mas às vezes a culpa não é dos membros da igreja, a própria liderança que incute isso na cabeça das igrejas. Quando fala da figueira, entenda bem, quando fala da figueira, quando fala da figueira, fala de todo, é amplo, fala de tudo, fala de liderança, fala do céu, porque a figueira representa o indivíduo em si, aquele que compõe o corpo de Cristo. Aquele que compõe, ou que deveria compor. Olha bem, quando João Batista fala que está posto machado na raiz das árvores, há uma chance ainda, olha, já mirou, se você não se arrepender, porque ele mandou eles o quê? Não mandou se arrependerem? E outra coisa, quando fala produzir pelos frutos dignos de arrependimento, quem é que vai visitar esse arrependimento? O Senhor. O Senhor. Todo arrependimento é visitado pelo Senhor. A Bíblia fala que Esaú buscou arrependimento chorando. Chorou, mas não houve o quê? Não era o quê? No coração dele, verdade. Ou seja, não tinha arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Ou seja, quando falou buscasse, ou seja, eu posso não ter arrependimento no meu coração, mas eu vou chorar aqui para Joyce pensar que eu estou arrependido. Fingimento, né? É além de fingimento, ou seja... Ele chorou para os soldados em volta. Não, Esaú era irmão de Jacó. Quando Jacó, ele perdeu a bênção da primogenitura, ele chorou. Para recuperar a bênção. Você falou de Saul. Saul, então, ele chorou e se não me engano é Pedro que fala, Pedro e Deus, eu confundo os dois, fala que assim, que ele chorou, ele buscou arrependimento, mas não foi achado lugar de arrependimento no seu coração. Ou seja, não sejais devassos como foi Esaú, que por troca de um repasto, ou seja, um prato de comida, o que significa isso? Presta atenção, os irmãos entendam, porque nós estamos falando da figueira e frutífera. Aí alguém fala assim, parou de falar da figueira? Não, eu estou falando das situações. Por causa de um repasto, quando ele chegou para Jacó, ele tinha o quê? Qual era o sentimento que ele estava?
Deus chegou para Fome. Jacó. Fome. E eu acredito que estava bravo o negócio. Já todo mundo Amém. fala assim, eu tenho que pegar primeiro um doce de leite e botar na boca, eu tenho que pegar uma jaca, alguma coisa, fome. Amendoim. Aí tudo bem. Ele chegou e Jacó tinha feito um guisado. Não sei, talvez fosse uma sopa, uma coisa muito gostosa. E ele falou assim, eu troco pela sua primogenitura. Nós sabemos que ninguém pode deixar de ser primeiro filho. Você não pode, Ronaldo, você é o primogênito, não tem como você ser o segundo, porque já é por natureza. Não, eu considero o meu irmão, que é mais novo que eu, o primogênito, não tem como. Então Saul falou assim, de que me vale a primogenitura? Ele falou da primogenitura, tradição, de que me vale ela se eu morro de fome? Olha, compara bem. É como você falar, Deus acha no teu coração, de que me vale o céu se estou passando por isso aqui agora? Olha bem, no dia que se converteram, todos viraram figueiras que o Senhor esperou o fruto. Então, enquanto ela está no tempo do fruto, o Senhor está te vendo, claro que Ele sabe todas as coisas, como o seu filho. Mas a diferença está que quando Ele vai procurar fruto na época certa, Ele não encontra. Ele não encontra. Aí vem a sentença. Não é coisa simples não, Ronaldo. Corta o Jerônimo, não tem fruto. Então bota o machado no pé da árvore. Aí vem o viticultor e fala assim, deixa mais um ano. Ó, ele está numa terra boa, lembra de Hebreus 6 que nós estudamos na semana passada? Ele está numa terra boa, mas eu vou ainda fazer mais ainda. Eu vou mostrar para ele que ele deve se arrepender dos seus pecados. E se arrependendo dos seus pecados, os frutos vão nascer. Uma pessoa arrependida é uma pessoa que realmente se detém para o céu. Ou seja, ele se coloca à posição de caminhando para o céu. Ele não se detém no caminho errado. Ele fica atento ao caminho do céu. E com isso, não se tem como caminhar para o céu sem produzir o quê? Bons frutos. Isso porque é resultado de quem está caminhando. Agora, olha bem, bons frutos, você não consegue vê-los assim, eu estou cultivando, que nós vamos estudar na semana que vem, eu estou cultivando o fruto de não sei o quê, o fruto disso não. Basta você ser do Senhor, encaminhado para o céu, desejoso do céu, que esses frutos vão nascer. É impossível uma pessoa ter escrito o nome no livro da vida ser uma pessoa má. Isso se entende? É impossível, o nome dela ela está destinada ao céu, porque o Senhor é atemporal. Você não lembra do que é atemporal? Ele não olha começo, ele tem que esperar o fim, não. Ele já olha a tua vida toda. Ele já olha tudo, ele sabe se você será condenado ou será salvo, porque isso se chama onisciência. Então, simplesmente, perdi o fio da meada, estava falando agora. Ih, rapaz, fugiu. Acabei de falar agora. Frutos. Isso, então não tem como perdão, é o cansaço. Não tem como a pessoa que é encaminhada para o céu e uma pessoa destinada ao reino de Deus, ou seja, é uma pessoa bendita, vinde benditos do meu Pai, produzir maldade, produzir, como é que se diz, aquela confusão em família, contendas, sabe? Confusões, brigas, ou seja, pessoas que são totalmente teimosas, tem outro nome para isso, ou seja, na verdade a negligência entra nisso, ou seja, você fala assim, não faz isso não, olha só, a palavra do fruto chega para você, e a Bíblia fala que tinhoso no original é o diabo. É uma coisa ruim. No Aurélio, um dos nomes do diabo está o tinhoso. Tinhoso. Olha bem, você fala assim, Ronaldo, um exemplo. Ronaldo chega para mim, Jerônimo, eu estou cheio de ira. Não faz isso não. Olha, você é fruto. Você está caminhando para o céu. Jerônimo, não faz isso não. Se você fizer isso, você vai cair. Mas a minha ira eu pronuncio o quê? Vou fazer. Por isso que nós somos negligentes. Nós deixamos a ira tomar conta e produzimos um fruto degenerado. Quando fomos trabalhados para produzir fruto bom. Aquele fruto da uva que não tem gosto. Né? Isso que eu falei, do figo que não presta, sabe? Ou seja, quando fala que sim, que a figueira não produziu fruto, é uma outra alegoria, ou seja, não tem nada. Não tem nada. Mas quando fala que produziu fruto ruim,
também significa a mesma coisa que não ter nada, porque o fruto ruim não serve para comer. Não serve, não tem utilidade para Deus. Mas aí então também não tem ninguém, né? Porque assim, no mundo atual, todos nós, eu penso assim, somos maus, praticamos aquele mal que não queremos fazer, acabamos fazendo. Então, como diz tá bem. o apóstolo Paulo. Aí fica difícil. Gostaria de explicar isso, já que a irmã tocou no assunto, gostaria de explicar isso. Quando Paulo fala assim, eu sou um homem miserável, porque o mal que eu falo que não deve ser feito, eu pratico, e o bem que eu devia fazer, eu não faço. Ele está lembrando de um fato que aconteceu com ele quando ele não era convertido. Os irmãos lembram? Ele era um fariseu. Fala alto, Jorge. Estevão. Quem foi a pessoa que autorizou a morte de Estevão? Paulo. E pensa bem como Paulo carregou isso. Então, quando fala essa palavra, Beth, tem a ver com uma pessoa não lavada. Você entende? A Bíblia não está dizendo que você tem essa condição compreensível diante de Deus, que você é uma pessoa má porque de vez em quando você cai. Ele está dizendo o seguinte, que a lei, Paulo era um fariseu, então ele queria dizer assim, que a lei dizia que ele não devia praticar coisas ruins, é isso? Então ele era um doutor da lei e autorizou a morte de uma pessoa, baseado em que estava correto e era merecedor da morte. Então se tornou uma pessoa o quê? Boa? Não. Má. E ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, dessa situação. Dou graças a Deus por Cristo Jesus. Livrou. Então entenda bem, Beth. O que você vê aí, você vê a multidão. Se nós formos olhar para a multidão, nos tornamos iguais a ela. Você deve olhar para o céu. Porque quando você olhar para o céu, você vai falar assim, você vai se sentir uma pessoa totalmente marginalizada. Você mesmo vai se julgar. Eu não me encaixo mais nesse mundo. O que diz, se eu não me engano? O que diz, se eu não me engano, é Romanos 12, acho que é 12, fala assim, não vos conformeis com este mundo. No original, conformar é você assumir a forma, se encaixar nesse mundo. Mas transformai-vos, olha só, transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso pensamento, entendimento. Lá diz entendimento, mas é pensamento. Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Então a vontade de Deus tem a ver com essas coisas? Não. Isso então, Beth. Então quando eu compreendo a tua pergunta, por isso que eu estou explicando. Quando nós falamos assim, então o que vai ser de nós? Se tudo que nós vemos é mal, inclusive eu acabo praticando mal. A Bíblia fala assim, dá mais um ano, Senhor. Olha bem, dá mais um ano. Eu vou intensificar o trabalho nela. Peraí, vai intensificar o trabalho na figueira? O que poderia ser feito além daquela terra perfeita da vide? O que poderia ser feito? Já não é uma terra perfeita? Por que ele trabalharia naquela terra? Só eu vou abrir aqui, eu vou dar toda a chance da água, talvez a água não esteja chegando muito bem, alguma coisa interferiu e vou colocar estrume. Se não produzir fruto, olha bem, todos nós temos esse um ano. Todos nós, entenda bem, que temos a esperança de morar no céu, somos muitas vezes redarguidos pelo Senhor, somos exortados, somos admoestados pela palavra a produzirmos fruto. Então não tem desculpa. O que a pessoa produz não é julgado pela pessoa. Você não tem como falar assim, eu sou uma pessoa totalmente frutuosa, ou eu sou uma pessoa frutuosa, porque isso vai ser julgado pelo Senhor. O fruto que ele busca tem a ver com um desejo intenso que ele acha no teu coração de herdar o céu. Herdar o céu, ou seja, um desejo. Ou seja, quanto mais desejo eu tenho de herdar o céu, mais desagradável é o que para mim? Este o quê? Este mundo é desagradável para mim. Então você pode ver que o que corrompe você é como você se encosta no mundo, mas você continua sendo cristão. Olha a folhagem. Você continua sendo da igreja, você continua sendo uma pessoa que serve a Deus, porque todo mundo vê você como serve a Deus. Vocês podem ver, pastor nenhum, líder nenhum fala mal de crente que persevera
em ir para a igreja, em ir para o evangelismo, em praticar tudo que tem direito ali. Irmãos, essa situação é um pouco complicada, porque na verdade o que estamos fazendo são o quê com relação a isso? Ó, eu vou para a igreja, que eu chamo erroneamente. Eu estou fazendo o quê? Eu vou para a igreja, eu vou para o evangelismo, eu vou para o culto de oração, eu vou para a consagração, ainda mais consagração, porque consagração a Bíblia fala que é uma vez só. A pessoa vai para consagração todo sábado. A Bíblia fala, até erram nisso, quando fala consagração é uma única vez, uma vez consagrado, segundo o último versículo do último capítulo do Levítico, não pode ser resgatado, tem que ser morto. Uma coisa, um animal ou um homem, uma vez consagrado segundo a lei de Deus, ou seja, não pode ser usado para mais nada, terá que ser destruído. Destruído, não pode ser usado para mais nada. Então, entenda bem, você pratica essa religiosidade, então você cria o que para os homens? Uma coraça. Não. Uma Mas imagem, né? você é uma árvore. O que eles estão vendo em você? Aquelas folhas, né? Então, só quem pode ver fruta é quem? Sim. O dono da vinha. Ele vai lá, abre as folhas, eu tenho como comprovar se tem fruto ou não. As pessoas veem você sempre como pessoas assim, com folhas bonitas, sabe? A copa grande, mas na verdade você está praticando aquilo que você diz, você julgou que assim, estou fazendo o quê? Você não pratica isso. Culto, domingos, festa, evangelismo, isso você está fazendo, você diz que está fazendo o quê? A obra de quem? De Deus. Uma vez perguntaram para Jesus, falaram assim, mestre, como que a gente faz para executar as obras de Deus? As obras de Deus, falavam da lei. Jesus respondeu, a obra de Deus, ele corrigiu eles. A obra de Deus é esta. Olha que coisa maravilhosa. Que vão ao templo, que vocês se coloquem diante de Deus e cumpram a lei. A obra de Deus é esta, que temam a Deus e tenham seu Filho como o único enviado dele. A Jesus Cristo é quem enviou. Ele fala que essa é a obra. Então, quando você tem a Cristo como seu guia, todos esses frutos vão sair. O que nós chamamos de obra de Deus, muitas vezes é confundido com uma obra da carne. Ou seja, da carne que eu digo assim, não o pecado, mas o praticar certas coisas religiosas. Por exemplo, olha só, abre Tiago. Nós vamos encerrar daqui a pouco. Ó, Tiago. Abre Tiago. Vamos ler o que Tiago fala sobre isso. Tiago. Se alguém vê, Beth, você ir para a igreja, algum incrédulo, mas um incrédulo que é erudito, que fala melhor, ele pode dizer que você é uma pessoa o quê? Ele está indo vendo você ir para a igreja. Todo dia você pega e vai para a igreja. Ele vai dizer assim, aquela senhora, minha vizinha, é uma pessoa o quê? Geralmente usam isso no lugar de crente. Quando eles não são crentes, religiosa. Pessoa religiosa. Isso não é errado perceber isso não. A Bíblia fala de religião. Leia aí, Beth, por favor, o versículo, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Quando ele fala refreia sua língua, não está dizendo em maledicência, não. Está dizendo, se alguém cuida, olha só, eu sou uma pessoa religiosa, mas não essa palavra religiosa, se alguém cuida ser uma pessoa devota e consagrada a Deus, pare de falar isso. Então, assim, não é refreia a língua, pare de pronunciar. Quando fala refreia a língua, quer dizer não somente assim o pecar que fala, mas pare de você. E eu vamos provar isso lendo o Tiago ainda. Fazer marketing. Não, para de falar, de pronunciar aquilo que é santo, olha só. Aquilo que é santo, que faz você ser visto como religioso, mas na verdade você não é. É uma vanglória, seria isso? Não é uma vanglória, é como se fosse assim. E não refreia sua língua, não refreia aquilo que fala. Ou seja, não é somente falar aquilo que é errado. Tem uma abrangência muito maior na compreensão, porque você vai entender lendo um pouco antes. Depois, mas peraí, vamos ler ele fala, a religião desse é vã. Aí ele fala, se você quer ser religioso, 27, Beth, se você quer ser religioso, o que você tem que fazer? A religião pura e Ó, imaculada. então ele falou que tinha uma solução.
Tudo bem, você quer ser religioso? A partir do momento disso que eu vou te falar, você vai ser considerado uma pessoa religiosa. Vai. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Ó, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Para. Isso simboliza o quê? Olha só, não é somente uma coisa de bondade. Quando fala visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, o que isso está dizendo que você tem? Obrigação. Não. Ele está dizendo para executar, visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Compaixão. E compaixão foi o sentimento de quem? Da parábola da figueira. Do viticultor, que é Cristo. Ou seja, então isso aí você copiou de Cristo. Olha bem. É visitar os órfãos e as viúvas. Como é que é? Nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa segunda aí torna você o quê? Uma pessoa frutuosa, não torna? Porque não diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformável. Alguém consegue guardar-se incontaminado do mundo? Consegue guardar? Ninguém. Vou dizer por quê? Porque ele queria dizer o seguinte: se você quer ser religioso, quer que as pessoas vejam a copa da sua árvore, então prova para mim que você se guardou perfeitamente desse mundo. Se guardou, porque não há nada, irmão, não adianta. O que o mundo faz com você é convencer você que você é uma árvore bonita. Que você é uma árvore bonita. Que todo mundo vai ver como uma árvore frondosa. Eu já falei para os irmãos, líder de igreja tem a mania de olhar assim, que o membro é ativo, que o membro faz isso, faz aquilo, mas como líderes e guias do povo, deveriam exortá-los e demonstrá-los acerca dos frutos. E fruto é visto também na igreja. Por exemplo, aquele mesmo que pratica o evangelismo, que não falta um culto, entenda bem, não estou dizendo que isso é errado, não. Que não falta um culto é aquele também que discute, briga e cria contenda. Entendeu? Uma coisa não anula a outra. Por isso eu estou dizendo, copa da árvore é uma coisa, fruto é outra. Fruto é outra. Antes um pouquinho, olha porque eu estou dizendo que Tiago estava falando da língua. Antes um pouquinho, no capítulo 1 ainda, ó, lê do 21 em diante. Eu? Pode ler, Beth. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Para só um minutinho, vai continuar a ler. Já reparou que o Tiago está pegando pesado? Ó, porque deixando todo o acúmulo de quê? Continua, Beth, de malícia, não é? De malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Beleza. Aí, ó. A qual pode salvar a vossa alma. A palavra o quê? Em voz o quê? Enxertada. O que é enxertada? Então, isso. Na botânica é o quê? O que é enxertar? Tirar de um e botar no outro. Isso, dá certo, sabia? Dá certo. Então, na verdade, nós somos colocados em que tipo de árvore? Lembra do João 15? Perfeito. Quem é essa árvore que nós fomos enxertados? A videira. Não. Essa árvore perfeita, sim. Mas essa árvore perfeita é quem? Jesus. Isso. Somos enxertados nele. Olha só. Repete o versículo 21 e emenda do 22. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Isso. A qual pode salvar a vossa alma. Pessoal, para aí. Isso, eu mandei ler direto, mas para. Olha só, pode salvar. Olha bem, Beth, o que ele está falando? Ele está dizendo, é isso que vai salvar a tua alma. Ela pode salvar a tua alma. Quando fala pode, não há dúvida não. Ele fala assim, ela pode, ou seja, é imperativo. Ela pode, Joyce, salvar a tua alma. E então ele está dizendo o tempo todo que é um perigo da alma. As pessoas estão olhando para tudo, para o que quebrou a perna, que não pagou isso, mas na verdade não estão olhando para a alma. Não olham, e isso faz com que elas sejam pessoas religiosas. Continua, Beth, o 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Falso discurso é o quê? Ó, aqui. Não é falso discurso? Não sai da minha boca? E o que ele falou? Aquele que não refreia a sua? Por isso que eu falei para vocês que eu ia falar para vocês que a própria Bíblia vai se provar. Ele não estava dizendo somente de maledicência, não. Ele estava falando falsos discursos. Lembra que eu falei que se tornava religioso? Então, olha só. E sede cumpridores da palavra, 22. E não somente o quê? Ouvinte. Enganando-vos
com falsos discursos. A voz mesmo. Mas ele está enganando outra pessoa? A voz mesmo. A voz mesmo. Ele está enganando você. Vocês estão discursando uma coisa para os homens ouvirem. Vocês não têm temor de Deus. Vocês são pessoas totalmente religiosas. Vocês discursam e falam bonito e são pessoas eruditas na palavra, mas não tem fruto nenhum. E o que vai dar o reino de Deus são os frutuosos. Aí continua, Beth. Agora vem a parte que é interessante, que ele faz uma comparação. Vai, o 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Continua. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Pronto, até aí. Já reparou, alguém sabe como... Ó, você aí agora, tu sabe como você é? Tu consegue ver o teu rosto na tua mente? Assim, ó, você consegue fazer assim, na sua pensar, eu sei como é o meu rosto. Ninguém, rapaz, a própria ciência tenta entrar nisso. Você não consegue memorizar, você tem que imediatamente, automaticamente ir para um quê? Espelho. Nem vou. Espelho. Mas você vê o seu rosto, você decora assim, ó. Você viu, eu tô bem. Quando você sai, logo o quê? Esquece. Esquece. Assim é aquele que é ouvinte da palavra e não o quê? Praticante. Não praticante, não cumpridor dela. Então, ou seja, eu leio a palavra, eu conheço a palavra, eu sei a palavra, eu uso até a palavra para dizer que eu sei a palavra. É aquele espinho que caiu lá no caminho. Não, no caminho não. Esse é o espinho que caiu, sabe o quê? Caiu no meio dos espinhos. O espinho é a semente que caiu no meio dos espinhos. De espinho. O que sufocou ela? Os espinhos, cuidados do mundo. Ficou infrutífera, a palavra. Infrutífera, não gera fruto. Porque não absorve, né? Nada que... Não, na verdade, Beth, não tem como crescer. Os cuidados do mundo traz a lembrança uma coisa que perguntaram para Jesus. Joyce, lembra quando perguntaram assim, Senhor, são poucos os que se salvam? Já ouviram falar nisso? Aquele texto que nós estudamos da Porta Estreita, Marcos. Ele fala assim, Senhor, são poucos que se salvam? Ele fala assim, olha, disputai, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Então entenda, Beth, quando nós olhamos para a nossa alma, nos contestamos de joelho no chão e falamos, Senhor, e se eu parar de respirar agora? Agora, nesse exato momento, qual é o destino da minha alma? Qual é o destino dela? Será que devo olhar assim e vou falar assim? Tá bom, olha só, eu serei compreensível com você. Não, ele é compreensível em todo o tempo conosco, enquanto estamos nessa terra. Nós somos arados, nós somos sulcados, nós somos estrumados, mas ainda assim não produzimos fruto, ou quando produzimos frutos é uma fruta degenerada. Sabe? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não venham dizer que vocês são crentes. Não venha dizer, Jerônimo, que você é da escola dominical. Porque Deus pode levantar professor de escola dominical dessas pedras aí. Estou parafraseando. Sabe, não vem dizer, não, Jerônimo, que você tem 40 anos de crente. Que você sempre, as pessoas sempre ouviram a palavra de você e ficaram maravilhadas. Olha como ele ensina a palavra. Eu nunca vi um fruto em você, Jerônimo. Sabe, essa sentença pode parecer terrível, mas é verdade. Agora, da mesma forma que ela é terrível para o que se perde, é maravilhosa para quem? Olha só, a mesma palavra que é terrível para quem se perde, porque tem uma sentença, um juízo, é maravilhosa para quem? Se é terrível para quem se perde, é maravilhosa para quem? Para quem o quê? Acho. Para quem se salva. Ou seja, lembra, eu vou citar bem devagar. Lembra da parábola do rico Lázaro? A gente não precisa abrir para ler, sabe de cor. Quando ele morreu, a Bíblia fala que a primeira coisa, ia abrindo os olhos, levantando os olhos, lá no Hades, viu a Abraão com Lázaro. A Lázaro no seio de Abraão. E falou assim, pai Abraão, pede a Lázaro que molhe. Essa alegoria dá a impressão que era um local todo paradisíaco, ali naquele local onde ele estava, Lázaro estava.
Pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou o quê? Quem é que lembra da frase que ele falou? Estou o que lembra? Atormentado nesta chama. O que é uma pessoa atormentada? O que pode atormentar você? Diz aí, uma pessoa vai assim, cara, fulano está atormentado. Está atormentado por quê? As pessoas hoje trocam a pessoa surtada. Sabe, a Bíblia fala que atormentado era um endemoniado gadareno. Você é atormentado por aquilo que invade a sua mente e começa a te agredir. E eu vou te dizer, aquele homem sabia por que ele estava lá. Ele falou assim, filho, você recebeu na sua vida todos o quê? Os bens, não, mesmo bens. E Lázaro, ele não estava dizendo que era certo viver a vida de Lázaro, ele estava dizendo assim, e Lázaro recebeu males. Porém, agora você está aí. Então, o que ele quer dizer com isso? Você está aí por culpa de Lázaro? Não. Por culpa de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Então, ele tinha esse pensamento o tempo todo. E isso que eu falo para os irmãos. Quando fala da figueira sem frutos e a compaixão de Cristo, Cristo está sempre nos dando oportunidade. Mas o juízo vai chegar. E tem gente que fala assim, que isso, rapaz? Uma vez salvo, salvo para sempre. O que isso cria em você, aquela palavra que você falou? Negligência. Negligência. Porque botam na tua cabeça o seguinte, Posso escorregar à vontade. posso escorregar à vontade, Deus vai sempre o quê? O Senhor vai sempre o quê? Perdoar. Não é isso, Beth, que acontece? Ué, mas é certo. Se pecarmos, temos um advogado, não é isso? Mas isso do coração de quem? De quem quer pecar? Não. De quem não quer pecar. Olha bem, tá? Pessoas que gravam vídeos na internet, as lágrimas caem, e a pessoa canta, sabe? E ela recebe um monte de likes, e aquilo entra no seu coração, você fala assim, rapaz, vou fazer outro vídeo agora, e enaltece o nome do Senhor, e enaltece aquilo, aquele outro, tem um monte de likes, um monte de coraçãozinho, eu adoro aquelas figuras, é rostinho sorrindo, é dedinho assim, aí eu fico olhando assim, Senhor, até o dia em que ela não recebe mais nenhum. Acharam uma pessoa melhor do que ela para ver. E ela começa, faz mais um, e daqui a pouco desaparece. Olha como eu já vi isso. Pessoas que fizeram canais e começaram a falar da palavra de Deus. E começaram a falar com autoridade, com tudo. Não teve uma visualização. Ou teve a visualização assim, tinha 5 na família, 4 visualizaram. Um exemplo. Parou. Assim, uma coisa vergonhosa. Sabe o que é? Porque, na verdade, quer ter fruto segundo seus olhos. Ou seja, olha bem aqui, nós estamos aprendendo a palavra. Já tem mais de 2 anos que essa escola está aqui. Já entraram muitas pessoas aqui e saíram. No entanto, o que Deus está fazendo e com quem está fazendo? Não entendo. Não, o que Deus está fazendo e com quem está fazendo? O que Ele está fazendo aqui? Fazendo o que com vocês? Parando. Todo o tempo que vocês estão ouvindo a palavra, nós estamos ouvindo a palavra, a terra está sendo sulcada e melhorada para melhorar os frutos. Estão sendo aparados os ganchinhos lá, as varas que não tem nada. É um simbolismo. Para que você dê mais fruto. Então, como depois de ficarmos aqui todo domingo e estudarmos a palavra, produzirmos frutas degeneradas, o Senhor vai falar como Isaías falou Isaías. O que faltou eu fazer? Eu fiz de tudo. Não faltou nada, não faltou da minha parte, nada para que você, Ronaldo, pudesse se arrepender, estou usando você como exemplo, dos seus caminhos e olhasse para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Na hora da morte, o que a pessoa sabe que vai morrer, o que está morrendo? O que eles dizem que passa na frente da mente? Já ouviram falar de quem tem acidente de carro, de moto, que diz que naquele segundo passa a vida toda pela frente? Sim. Você Aí, tem a retrospectiva da vamos sua supor, vida. você está mal pra caramba e está com possibilidade de morte. Qual a primeira coisa que você faz, que vem no seu pensamento? Já não é regra não, tem gente que nem faz isso, mas a maior parte faz. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão. Estava passando agora, esses dias, um programa, eu vou citar para vocês, da câmera do policial nos Estados Unidos, a câmera, a body cam, né? É esse o nome?
câmera que coloca no corpo. Poxa, o cara violento demais. Ele foi atingido. E a câmera, ele ficou caído, e a câmera dele ficou filmando. Ele foi atingido, ele não morreu. Depois no final falou que ele não morreu. Mas sabe o que estava ouvindo da câmera? Pai, se eu vou te encontrar hoje, Pai, me perdoa os meus pecados. Olha, do policial, assim, não, sério. Os cristãos tinham que ver isso. A primeira coisa, a câmera captou o som dele. Pai, eu te peço perdão, Pai, se eu vou te encontrar hoje, eu perdoo tudo que eu fiz de errado. Olha bem, por quê? Porque nós não temos mais vida. Mas, quando é restaurada a vida, vai para o hospital, consegue salvar, o que acontece? Não estou dizendo do policial, não. O que acontece com a pessoa? Ela vai lembrar que ela pediu a Deus para perdoar os pecados dela, ela vai voltar feliz à sua vida mundana. Mundana, entenda bem. E isso, na semana, olha bem, gente, na semana que vem, eu vou até adiantar aqui, não é a continuação do estudo não, nós vamos falar assim, só dos frutos, mas eu quero deixar uma coisa aqui para terminar, os irmãos se aperceberem. O medo da condenação, ela pode até produzir fruto bom, mas medo da condenação não quer dizer nada. Porque alguém quer ir para o inferno, diz? Não. O crente não quer e tampouco quem? O ímpio. Se você perguntar para ele, você quer ir para o inferno? Tá maluco, rapaz? Eu não vou para o inferno, não. Sabe, essa questão de condenação e salvação está relacionada ao princípio. Na verdade, Deus... Quer ver? O último versículo. Abre Apocalipse, por favor. Já ouviu falar de uma igreja chamada Tiatira? As 7 igrejas da Ásia, uma chamada Tiatira. O nome até... Quer ver? Eu não vou falar o versículo, não tem que achar ela. Tiatira. Não tem, não. Mas está aqui, ó. Tiatira. Capítulo 2, 18. Hein? 2, 18. Que começa a falar dela? 2, Não, fala. Quarta carta à igreja de Levete, por favor. 2:18. Então acompanha aí. Vamos terminar com esse versículo aí. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Começou. Vai precisar. Eu conheço. Eu sei as tuas obras. Vai, continua. E o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo, estava falando assim, olha, eu percebi, eu compreendo que você praticou coisas melhores ainda, não é isso? Não é melhores. Mas lembra que eu falei para vocês que não adianta 99%? Lembra da lei? Que você era, se pecasse tropeçasse num ponto só da lei, se fazia culpado por toda? Não era assim? Porque você seria, de qualquer maneira, o cumprimento da lei. Agora, olha bem, continua, Beth. O 20, né? Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa pessoa estava fora da igreja, dentro da igreja. Não Jezabel, não é esposa de Acabe, é um simbolismo, porque a esposa de Acabe era maligna. Ela estava fora ou dentro da igreja de Tiatira. Olha bem, você está suportando isso. Olha no teu meio. Você está. Como é que é? Mas eu tenho contra ti que toleras quem? Jezabel. Mulher que se diz o quê? Profetiza, se diz. Lembra do que o Tiago falou? De falso discurso? E começa a enganar. Lê, Beth, termina. Para que comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Olha bem, eu dei um tempo. Olha de novo, o que é esse tempo? Que a gente está estudando na parábola da figueira. O agricultor pediu um ano. Olha, sempre, o Senhor está sempre vendo isso. Olha, apesar dela ser maligna, dei tempo para ela se arrepender. Então isso quer dizer que ela era possível ela se arrepender. Ela deixar as obras más e praticar as boas. Ela estava enganando. Olha a negligência, estou totalmente contrário ao que Cristo queria. E ele falou assim, dê-lhe tempo de
para que se arrependesse da sua prostituição e não que? Se arrepender. E o 22, o resultado. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha aí. Entendeu agora? Ó, não só ela, como aqueles que seguiram, que ouviram, que deram ouvidos. Por isso que eu digo para vocês, olha, atentem para a alma de vocês, porque essa é a única coisa que Cristo pede. Ele não veio para salvar a sua vida financeira, ele não veio para salvar a sua comida na sua casa, ele veio para salvar a sua alma. Agora eu digo para vocês, o que adianta? Você vive a vida prazerosamente, divertidamente aqui. Mas quando morrer, estiver na esquerda, vai lembrar de tudo isso aqui, de tudo que você viveu aqui na terra. Então entenda bem, se eu não consigo ter esse pensamento que eu devia ter aqui na terra, é porque eu não sou o quê? Se eu vou para a esquerda, eu sou o quê? Filho? Não. O filho vai para a direita e ouve o quê? Quem ele ouve? Não, vinde o quê? É chamado, vinde vocês que são o quê do meu pai? Benditos. Benditos. Quem é que procurou fruto na figueira? Não foi o dono da vinha? Simboliza quem? Deus. Vinde benditos do meu pai. Possuí por herança aquilo que vocês acreditaram, aquilo que vocês permaneceram fiéis, aquilo que vocês esperaram com ânsia dentro do âmago da sua alma. Possuí por herança um reino que está preparado agora. O que a Bíblia fala? Desde o quê? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O reino está preparado, ou algumas traduções diz desde a fundação do mundo. E outros diz antes. Esse reino foi preparado na onisciência de Deus para todos os eleitos, todos os que prosseguiram e permaneceram. Por isso que eu digo que a exaltação está na religiosidade, na copa da árvore. Essa é a parte que não interessa para Deus. Eu não estou interessado em você é uma pessoa boa, que você faz as coisas boas para mim. Porque a igreja de Tiatira também fazia, não é? Mas tinha um veneninho no meio dela. Ela conseguia fazer coisas boas para Deus, mas havia Jezabel no meio dela. Por isso que tem esse termo espírito de Jezabel, pessoal. É, porque Jezabel fazia o que com Acabe? É aquela famosa mulher que manda no marido. Manipulava, era maligna, ela era de outro povo, não era do povo de Israel, não. Então, ela era do povo pagão. E ela incentivava Acabe a praticar o mal. E o final de Acabe foi mal. Acabe também não era muito bom. Não, ele não era. Ele não era bom e ela usou isso. E isso aí. Você, a partir do momento que você pratica o mal, a culpa não é do outro, não. A culpa é tua. Você quer culpar alguém por ter feito. Isso aí. Então, vocês podem ver. Que na semana que vem a gente continua, só que continua não o tema. Vamos falar sobre frutos. Vamos estar sempre voltando um pouquinho do tema. Mas eu digo para os irmãos compreendem que quando fala de fruto, fala de arrependimento. Sim. Que João Batista estava certo quando acusou, lembre-se disso, Ronaldo, a tua vida toda. Quem ensinou você a fugir, um jeito de fugir do que está por vir, do juízo de Deus? Produza frutos de arrependimento. Assim você não será cortado, porque o machado já está posto, está mirado na raiz das árvores. Você ainda tem um tempo, até ele subir o machado e bater alguém para falar, para, porque ele se arrependeu. Entendeu? Então vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, agradecer a Deus, e na semana que vem a gente continua. Prossigam estudando esse texto, porque o que nós vamos entrar para falar de frutos, ele tem a ver com obras da carne e com o fruto do Espírito. Então os irmãos vão entender por que a relação também continua com a figueira. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus da glória, Deus de misericórdia, Deus de amor, Senhor, em nome de Jesus, como oramos no início, Pai, Senhor, te agradecemos, Pai, por mais essa orientação que o Senhor está nos dando, Pai, por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Pai querido, para que desejássemos, Senhor meu Deus, a tua vinda, ansiássemos pelo teu reino. Senhor meu Deus, tu procurastes fruto na nossa vida e esperamos com muita esperança que o Senhor tenha encontrado, Pai. Senhor Deus amado,
Eu te peço em nome de Jesus Cristo, a começar pela minha vida e prosseguir pelos meus irmãos e demais pessoas que ouvem a tua palavra. Não nos deixe infrutuosos, Pai Santo. Realize em nós o bom trabalho, Senhor Deus. Que nós possamos perceber se um ano, Pai Santo, se não somos frutuosos, Pai Santo, se estamos nos enganando a nós mesmos, que percebamos esse um ano, Pai Santo, que o viticultor está pedindo por misericórdia e compaixão da nossa vida. Que abramos nossos olhos, Pai Santo, e realmente produzimos frutos de arrependimento, Pai Santo, frutos que são verificados por Cristo, Pai Santo, e são realmente frutos verdadeiros de arrependimento, Pai Santo. Senhor, meu Deus, te louvamos, Pai Santo, pela vida dos irmãos, te agradecemos pela vida de todos que aqui participam, e, Senhor Deus, mais uma vez te pedimos que o Senhor abençoe a Silvia, ela não está aqui, abençoa ela lá com a sua família, que está passando por um problema de saúde, a sua tia. Nós te pedimos, Pai Santo, que o Senhor venha de encontro à família, Pai Santo, um consolo nos corações, Pai querido, e que haja um quebrantamento dos familiares, não por causa da diversidade de doença, mas que haja uma percepção de que sem tua mão de poder, ninguém pode fazer nada. Ninguém tem condições de viver, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor. Dá graça à tua serva lá em São Paulo, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais essa escola e pedimos que o Senhor leve os meus irmãos para as suas casas, Senhor meu Deus, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Fala, Pai.